Que jogador merecia mesmo ser contratado? Qual foi a contratação que o time fez errado? A gente vai falar de Andrei no Palmeiras, Gerson no Flamengo, Lucas Lima no Santos, Wellington Rato no São Paulo e Yuri Alberto no Corinthians. Esses jogadores foram contratados na hora certa, pelo valor certo? Antes eu vou ter que pedir, se você não é inscrito aqui no canal, amigão, se inscreve aqui agora, apoia o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Futeflix, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre uma contratação de cada clube aí, dos grandes clubes do futebol brasileiro e os erros que esses times podem ou não ter cometido, né, contratando esses jogadores. Então, eu vou começar falando aqui do meu time, o São Paulo, por exemplo, que na temporada passada errou muito ao oferecer mais dinheiro ao Nicão do que o próprio Internacional, que vive situação financeira melhor do que ele, e esse ano colocou os pés no chão e contratou os jogadores que realmente cabiam no seu orçamento, como por exemplo o Wellington Rato, que o São Paulo não subiu a pedida e só conseguiu trazer o jogador porque ele quis vir ao São Paulo e não ao Fortaleza. E o Wellington Rato encaixou perfeitamente no esquema do São Paulo, um jogador que tem funcionado pelas bolas paradas. Quem batia a bola parada no São Paulo era o Nestor e o Igor Gomes, tá? Hoje é o Wellington Rato quem faz essa função, é um jogador que atua pelos lados, entra no meio campo ali, faz ali a função de armador, tem jogado muito bem e serviu perfeitamente ao momento do São Paulo. É a melhor contratação do São Paulo para a temporada. Esse jogador jogaria no Palmeiras? Não. Jogaria no Flamengo? Não. No São Paulo ele jogaria? Jogaria. Titular absoluto, ele tá ali, ninguém mexe. Então foi o jogador certo, pelo valor certo, pro momento certo. Ponto alto pro São Paulo nessa contratação, embora fez muitas contratações e não pode apostar que pro acerto do Wellington Rato vão ter pelo menos 4 ou 5 erros aí nesse montante de jogador que vieram. Agora, já que já dei a minha porradinha aqui no meu time, então vamos lá, falar do Palmeiras, por exemplo, que não tinha se mexido de verdade no mercado e agora acertou a contratação do volante Andrei, que era do Vasco, foi negociado com o Chelsea e, cara, o moleque não tinha o work permit. Ai, deixa eu te falar, tá? Se você ainda não me segue nas plataformas de vídeo curto, como aqui no YouTube mesmo, onde eu tenho o canal Futeflix Shorts, se você não me segue no TikTok, no Instagram, lá no Quai, você precisa me seguir, porque eu faço videozinho curtos ali no formato vertical, com 1 minutinho de notícia e já falo sobre tudo do seu time, beleza? Então não perde, já começa a me seguir lá, procura agora. Nas outras plataformas é canal Futeflix e aqui é Futeflix Shorts, beleza? Então o Andrei não tem lá o Work Permit e ele precisou voltar ao Brasil para conseguir jogar uma Libertadores, então, e aí ele vai conseguir esses pontos para conseguir esse visto de trabalho, nessa permissão de trabalho lá na Premier League, lá na Inglaterra, para jogar pelo Chelsea. Por isso, o Palmeiras acertou a contratação dele, ele vem por empréstimo até o final do ano. Esse era o impasse desde sempre, porque o Chelsea só queria emprestar até o meio do ano, que é quando começa a próxima temporada lá, e o Palmeiras queria ele até o final do ano. O que foi que as equipes acordaram então? Ele vai ficar até o final do ano e se o Chelsea quiser levar ele no meio do ano, vai ter que pagar uma multa aí de quase 9 milhões de reais. Pro Palmeiras, bom negócio, né? Jogador emprestado, se quiser tirar, vai me dar uma grana aqui agora. Acho que o Chelsea pode até deixar ele até o final do ano, já que o Chelsea se reforçou bem, embora tá mal lá na Premier League, tá em 10º e até onde eu vi aqui tava perdendo o jogo de hoje. Mas enfim, é uma boa contratação pro Palmeiras, porque ele chega no momento que o Palmeiras precisa desse meio campista, como perdeu o Danilo. O Andrei é jovem, mas tem muita experiência, joga muita bola, já trouxe todo o senso de responsabilidade, ele ajudou no acesso do Vasco, é um moleque que enfim, tá acostumado com essa carga emocional pesada, foi um dos principais jogadores na seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Então ele vai chegar no Palmeiras, um menino jovem, mas que chega pra jogar e tem muita qualidade. Aí a gente vai agora falar do Corinthians, do Yuri Alberto, a principal contratação da temporada. E aqui eu vou contra tudo, contra todos, contra o bando de loucos, tá? Gente, eu não acho o Yuri Alberto tudo isso, desculpa. O que o Corinthians pagou nele foi um jogador daqui, um jogador de lá, foi metade ou parte toda de 5 jogadores, mais uma parte em dinheiro e tudo por metade do Yuri Alberto. Cara, eu não acho que ele vale tudo isso, tá? Pra mim o Yuri Alberto é um centroavante
bom, comum, de mediano para bom ali, tá? Não chega a ser ótimo de jeito nenhum. E eu não acho que ele vale todo esse investimento do Corinthians na contratação dele. Para mim, o Corinthians investiu errado trazendo o Yuri Alberto por todo esse valor. Podia ter procurado um jogador mais em conta, um jogador mais barato, como por exemplo aí o Pedro Raul, acho que sairia até mais barato, não sairia, tá metendo gol lá no Vasco. Acho que o Corinthians investiu errado. Mas enfim, né, todo mundo diz que o Yuri Alberto joga muita bola. Como eu sei que eu não sou o senhor da verdade, eu gostaria, né, como diz o Casemiro, que eu fosse dono da verdade, porque eu falasse tivesse certo e acabou. Mas não é assim a realidade. Então eu não vejo todo esse jogador no Yuri Alberto. Mas é óbvio que tem gente lá no Corinthians que entende mais de bola do que eu e você. Tem gente que tá lá, enfim, no departamento de futebol que entende, que estuda isso, que vê o potencial do cara. Tem tantos jornalistas que levantam a bola do Yuri Alberto. Então é preciso a gente saber respeitar que as pessoas devem saber o que estão fazendo. No meu ponto de vista, uma contratação muito cara para os padrões do futebol brasileiro. Acho que nenhum jogador no futebol brasileiro vale a pena você investir tanto assim, principalmente com a qualidade que o Yuri Alberto vem apresentando. E aí é hora de falar do Santos, e cara, por incrível que pareça, o Santos fez uma excelente contratação, o Lucas Lima. Calma, você tá maluco? Eu vou te falar, cara. Eu não gosto do que o Lucas Lima fez com o Santos. Eu não acho o Lucas Lima um primor de jogador, afinal tem 5 anos que ele não joga bola. Acho que ele jogou muito naquele período ali no Santos. Mas eu vi a estreia dele contra o Santo André e eu tenho que ser sincero pra vocês, pô. O Lucas Lima é o jogador mais lustro do meio campo do Santos. O Santos trouxe ele por um contrato de produtividade, sabendo da rejeição que ele tem com a torcida, e mesmo assim o Lucas Lima foi bem, recebeu naquele jogo apoio da torcida, criou chances de gol, teve bola na trave, deixou os jogadores na frente do gol ali, que enfim, podia ter resultado em gols, não aconteceu. Então até esse momento, um jogo é pouco, eu sei, o Santos acho que não cai no Campeonato Paulista, ali já abriu uma distancinha que pode sim se segurar na Série A do Paulista tranquilamente, vai ter que se preocupar mesmo com o Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Lucas Lima não pode ser o salvador, porque acho que ele não tem mais futebol pra isso, já passou, mas acho que ele pode ser útil sim pro Santos. Então, pro padrão do que o Santos tá hoje, parabéns, Rueda, por ter cagado o Santos. Você não sabe nada de futebol, tá? Parabéns por ter estragado o Santos. O Santos, pô, o Santos do Pelé, pô, tu cagou o Santos. Tu vai olhar no espelho e falar, caramba, estraguei o Santos. Parabéns, Rueda, parabéns. Enfim, o Santos aqui, ó, tá? Do Lucas Lima no meio campo, ele é o cara que vai funcionar hoje pro Santos. Pro padrão que o Santos tá hoje, pro time que o Santos tem, o Lucas Lima é ok, o Santos acertou na contratação. Se você fosse olhar hoje, por exemplo, tá? Quem acertou mais na contratação? O São Paulo ou o Santos? Se você viu o que o São Paulo gastou, o que o Santos gastou, o que o Santos podia, o que o São Paulo podia, o Santos contratou melhor hoje. O Lucas Lima encaixa, é muito mais sob medida pro Santos do que o tanto outros jogadores que o São Paulo trouxe. São Paulo trouxe o jogador errado pra caramba. Por exemplo, agora, deixando de falar do Santos, que a gente já falou do Lucas Lima, vamos dar o exemplo do São Paulo, que trouxe o Nicão, quis pagar mais dinheiro do que o Internacional, sem nem pensar direito em que função que o Nicão ia realizar ali no time do São Paulo, independente de ele tá bem ou mal. É como o Galopo, por exemplo, o São Paulo trouxe, enfim, tá meio ali, o Rogério Ceni não vou usar de segundo volante, não vou usar de meia, vou tentar de centroavante, tá tentando encaixar ele em algum lugar. Mas depois de trazer e gastar a contratação mais cara do time, depois que ele chega, você vai tentar achar lugar pra ele? Tá errado, né? O Nicão, por exemplo, saiu do São Paulo, não tava bem, chegou no Cruzeiro e é o principal jogador do Cabuloso. Pois é, meu amigo, jogando muita bola no Cruzeiro, o Nicão. É verdade, o Cruzeiro não tá um primor, precisa se preocupar com o Campeonato Brasileiro, mas pros padrões do Cruzeiro, o Nicão é a contratação certa, sim. Então eu acho que no Nicão o Cruzeiro acertou. Fora que eu acho que o Cruzeiro tirou um jogador do Palmeiras que pra mim ele é fantástico. É óbvio que se o Palmeiras abriu mão, existe algum problema além da parte de campo, que em campo pra mim ele é fantástico, que é o Wesley. Mas eu acho que se o Palmeiras liberou, é porque tem alguma coisa a mais aí. O Abel não é de abrir mão de jogador de graça. Então, assim, a gente viu o caso do Renan, que foi pro Red Bull Bragantino. Por que foi com o Abel abriu mão? A gente viu o caso do Patrick, né? De Paula, que foi pro Botafogo. Então, tudo tem uma explicação. Quando sai pro futebol brasileiro assim, tem coisa aí. E se o Palmeiras abriu mão do Wesley pro Cruzeiro, não sei, se ele colocar a cabeça no lugar, é um baita jogador. Mas a contratação que o Cruzeiro fez certíssima foi a do Nicão, que no Cruzeiro tem apresentado um bom futebol.
futebol, que lembra aquele Nicão do Atlético Paranaense. Já no Galo, por enquanto, a boa notícia é o Hulk jogando muita bola, mas não tem dúvida, né, gente? O Paulinho, se esse moleque não tiver lesão, ele é um moleque certo pro Galo. Embora o Galo esteja afundado em dívida, as notícias são de que os jogadores estão com salário, direito de imagem lá atrasado no Atlético Mineiro. Espero que tudo isso se resolva. Enfim, há o projeto do Atlético Mineiro virar uma SAF, tem um estádio que tá saindo agora, tudo pode dar certo lá pro Galão. Mas esse moleque, o Paulinho, é muito bom jogador, tá? Se ele não tiver lesão, pode se preparar que ele vai fazer a diferença pro Galo de verdade. Antes de ir pro Rio de Janeiro, eu vou lá pro Rio Grande do Sul. O Internacional, apesar de não ter ainda trazido um grande nome, tem se preparado para trazer nomes de peso aí. Tá negociando com o Ener Valencia, com o Luiz Adriano e também com o Charles Arangues. Se o Arangues vier, pra mim, é a contratação certa pro momento do Inter. Um cara que já conhece o Internacional, jogou no futebol europeu com certa estabilidade lá no Bayer Leverkusen e chega agora no Inter para reforçar o time ali no meio campo e dar uma cara que esse Internacional sempre teve, que é de um time muito aguerrido, muito lutador, principalmente com o Mano Menezes ali no comando técnico. E o Grêmio tem o Luis Soares, que aí é só isso, Luis Soares, não precisa falar mais nada. É o Soares, joga muita bola, é o cara, pra idade que tem, ainda vai meter gol no futebol brasileiro, e a contratação certa pro Grêmio, que já não podia mais contar com o Diego Souza em todos os jogos. Agora no Rio de Janeiro, eu vou falar primeiro, claro, do Fluminense, que o maior reforço que tem é conseguir manter o Cano fazendo gol, porque esse cara faz toda a diferença pro Flu. O Fluminense também trouxe jogadores que são muito importantes, como por exemplo o Keno, que saiu do Atlético Mineiro. Se o Keno conseguir jogar, não tô falando os 60 jogos da temporada, mas se ele fizer 35 em bom nível, cara, é um baita reforço que vai somar muito pro Fluminense, ainda mais com o estilo do Diniz. Então o Keno eu acho que é um reforço que o Fluminense trouxe para a hora certa. No Botafogo a gente pode falar do Marlon Freitas, que para mim é um bom jogador, e pro momento do Botafogo esse tipo de jogador é muito importante, tá? E aí no Vasco o nome mesmo é Pedro Raul. Eu espero muita coisa desse moleque, é bom jogador. Pro time do Vasco que tá em construção, ele já tem se mostrado um jogador que tá preparado para esse estilo de jogo, e eu acho que ele vai fazer muita diferença no time do Vasco. Já no Flamengo, o Flamengo fez uma contratação que para mim foi completamente errada, a do Gerson. Ah, o Gerson não é bom jogador? Não, cara, eu amo o Gerson. Acho que o Gerson é um cracaço de bola, mas para mim nenhum jogador que atua no futebol brasileiro vale 100 milhões de reais, como foi o que o Flamengo investiu no Coringa. Então eu acho assim que é muito dinheiro. A partir de agora o Gerson já tem uma pressão em cima dele gigantesca. Pressão essa que, por exemplo, ele não tinha na primeira passagem, apesar de ter vindo por uma boa nota também. Só que eu acho que o Gerson chega aqui no Flamengo agora, que é um jogador que não vai ser negociado novamente com o futebol europeu, veio para ficar no Flamengo e talvez um dia, quem sabe, algum mercado alternativo, é um cara que vai ter que carregar sempre esse peso de 100 milhões de reais. E aí o Flamengo não precisava desse jogador agora, e essa é a verdade. A intenção do Flamengo foi muito mais trazer um jogador de impacto, de nome, de peso, do que necessariamente aquilo que ele estava precisando no time. Até porque se a gente vê um time que já tinha Vidal, Thiago Maia, no momento que o Gerson veio, o João Gomes ainda estava no time, já pensando em negociar, é verdade, já devia existir conversa, mas eu não acho que o Gerson era o jogador que o Flamengo precisava naquele momento. Mesmo assim, o Flamengo resolveu trazer. É claro que agora Thiago Maia, Vidal são eles que estão atrás do Gerson, porque como eu disse, o Coringa joga muita bola, não tá jogando ainda, vai se adaptar, mas acho que trazer esse rótulo de pagar 100 milhões por um jogador pesa no jogador e não faz sentido para a realidade financeira do futebol brasileiro. Com 100 milhões de reais, hoje tu consegue com 30 captar algum talento no Brasil, e bom talento, ou até mesmo na América do Sul, e aí sim vender para o futebol europeu, vai fazer por esse valor o futebol europeu. O Gerson não foi uma oportunidade de mercado, longe disso. 100 milhões de reais não é uma oportunidade de mercado, é um baita investimento que às vezes clubes lá fora da Europa não fazem em jogadores aqui. Então é preciso pensar por esse lado. Mas o Gerson é um baita jogador, mas pra mim o Flamengo contratou esse cara errado. E eu quero saber a sua opinião. Qual foi o bom jogador, o mau jogador do futebol brasileiro aí? A contratação certa, a contratação errada? Deixa aqui nos comentários. E não esquece também do like no vídeo, beleza? Fico por aqui, valeu e tchau, tchau!